Fala galera, tudo certo? Passando aqui rapidinho, só para pedir para vocês aí o like e para se inscrever no nosso canal, que isso ajuda muito a produção do nosso conteúdo, beleza? Valeu, espero que gostem aí do vídeo. Fala galera, tudo certo com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje, como já deu para perceber, vamos falar de novo sobre o Campeonato Brasileiro, mais especificamente sobre os jogos da 26ª rodada. O campeonato já tá entrando aí no seu terço final, né? Que você tem aí 38 rodadas, eu não vou fazer essa matemática agora, né? Mas aí dá mais ou menos umas 13? Fica entre o 12 e o 13, né? Então, considerando que a gente está na rodada 26, a gente já teve 13 mais 13. Então, a gente está meio que oficialmente entrando aí, último terço do Campeonato Brasileiro na reta final. Vamos passar rapidinho pelos jogos. Tivemos muitos jogos, não tanto assim, jogos interessantes, sendo bem sincero. Foi uma rodada meio meia bomba, mas vamos passar por eles aí um a um. Começando pelo jogo, e depois pela tabela, né, para dar uma visão. Começando aí pelo jogo que absolutamente nenhum ser humano viu se ele não era torcedor do Atlético Goianiense ou do Vitória. Talvez do Bahia? Talvez só, pra zicar aí o Vitória. Atlético Goianiense e Vitória, sábado, às 4 horas da tarde, jogo solto, primeiro da rodada. O Vitória ganhou de 2-0 lá no Antônio Ascioli, né, no estádio do Atlético Goianiense. Um jogo que, eu vou ser sincero, obviamente eu não vi, né? Até porque era meio que o último contra o penúltimo, enfim, né? E representa um pouco esse resultado que a gente já vinha esperando, já vinha observando, né? O Vitória é um time que ele obviamente vai lutar aí contra o rebaixamento durante todo o campeonato. Isso já era sabido quando ele começou, né? Ser um time subindo, é difícil, etc e tal. A mesma coisa do Atlético Goianiense. Mas o Vitória é um time que tem certa força para lutar para não cair. Tem um bom resultado em casa, é um time mais aguerrido, que tem mais de onde tirar, né? Querendo ou não, coletivamente falando, tá? E esse resultado demonstra um pouco isso. Ganhar de 2-0 do Atlético Goianiense, mesmo que não tenha sido um jogo, um poço de ideias, né? Foram 3 pontos fora de casa contra um outro candidato ali de rebaixamento. O Atlético Goianiense de novo demonstra que não tem força, não tem muito de onde tirar. E pra mim, eu repito, como tu acha que toda rodada eu falo isso, pra mim o Atlético Goianiense já caiu, tá? É o primeiro time que já caiu no Campeonato Brasileiro, porque se você não consegue ganhar nem do Vitória em casa, fica aí essa questão. Então, infelizmente, o nosso Dragão de Goiás, eu acho que já foi de ralo. Bom, continuando, 6h30 também no sábado, tivemos uma rodada tripla, né? Tivemos um jogo interessante entre Atlético Paranaense e Fortaleza. Um jogo de dois times que nos últimos anos vem tendo bons resultados no futebol brasileiro e esse ano especialmente o Fortaleza está tendo grandes resultados. Contrapartida, o Atlético Paranaense está penando, está com dificuldade, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco e vem tentando, mas sem ter muito para onde ir. O jogo foi ok, esse jogo na Liga Arena, na casa do Atlético, mas assim também, não sei, eu acho que o jogo foi até animado, só que cai um pouco na armadilha que é o time do Atlético, né? O Fortaleza sai ganhando, mas o Atlético tinha um domínio de boa parte das ações. E não conseguia ser eficiente, não conseguia criar jogada, não conseguia fazer coisas realmente impactantes, que é uma sina desse time esse ano. Fez o gol, encontrou esse gol de empate, só que depois também o jogo ficou nessa, né? E o Fortaleza acho que saiu de certa forma relativamente contente com esse resultado. É claro que o Fortaleza ele ainda luta para ser campeão, né? Fortaleza tá aí a 4 pontos. Recentemente jogou o jogo que estava atrasado contra o Inter, se eu não me engano, e perdeu. Então ficou um pouco para trás. Agora tá 4 pontos do Botafogo, mas tá na disputa. Mas no fundo, a disputa do Fortaleza é para ir para Libertadores, né? E não para ser campeão. Já seria um feito histórico para Libertadores. Então acho que um resultado do empate fora de casa contra o Atlético, mesmo em má fase, não é nada ruim. E o Atlético somou um pontinho aí na sua luta no meio da tabela, né? Deve ficar nessa, também não tem muito mais o que esperar. Terceiro jogo do sábado, que fechou a rodada às 9, Botafogo e Corinthians lá no Engenhão. O jogo foi legal, o jogo foi interessante. O Corinthians ele tá começando a dar um sinal de que é um time que pode reagir. Ainda é um time ruim, muito ruim, e parece que meio mal treinado também, pelo Ramon Menezes, né? Mas é um time que parece que dá uma esperança de reação. Não fez um jogo tão ruim contra o Botafogo. O Botafogo sai na frente, né? O Corinthians tem um pênalti e desperdiça, e depois tem outro pênalti e empata o jogo. E na sequência, o Botafogo faz o segundo gol e aí dificulta demais, né? Quando um time fora de casa consegue empatar e na sequência toma o segundo gol, emocionalmente complica e o Botafogo conseguiu controlar bem as ações a partir de então. Mas o Corinthians teve bons momentos, principalmente o início do segundo tempo. Tiveram ali uns 15, 20 minutos de domínio do Corinthians. O Corinthians jogou muito bem. Primeiro tempo nem tanto, mas fez um jogo razoável, dadas as circunstâncias, né? Jogando contra o líder do campeonato na casa dele, né?
Difícil o jogo. Perder era natural. E o Botafogo conseguiu mais 3 pontos com carinha de time que vai lutar para ser campeão mesmo contra o Palmeiras, muito provavelmente até o final. E esse mesmo que estamos falando é o próximo jogo. Já domingo, um dos jogos da rodada das 4, Palmeiras ganhou de 5-0 do Criciúma, e aqui não tem muito o que falar, né? O Criciúma, que é um time que até tá fazendo jogos interessantes de vez em quando, é inconstante e não fez frente ao Palmeiras no Allianz Parque de nenhuma forma. Nos primeiros 15 minutos de jogo já tava 3-0 pro Palmeiras, o jogo já tinha acabado. Depois só saíram mais 2 gols. O Palmeiras, ele tá apontando para cima no Campeonato Brasileiro, né? Depois de ter sido eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo e na Libertadores pelo Botafogo, só sobrou o Campeonato Brasileiro. Então eles ficam a semana inteira treinando, chegam descansados, chegam bem e no final de semana, focados contra o adversário só, estão massacrando. E estão vindo forte aí para disputar com o Botafogo até o final. Dependendo do quão longe for o Botafogo na Libertadores, Palmeiras pode tirar proveito disso e acabar se sagrando campeão outra vez. Mais um 5-0, se eu não me engano é o segundo, né? Fez 5-0 contra o Cuiabá e agora 5-0 contra o Criciúma. Palmeiras tá ganhando de pouco de times grandes e ganhando de muito de times pequenos. Tá vindo forte. E não tem mais muito o que falar sobre o jogo, né? Bom, continuando, tivemos mais jogos. Na rodada ainda das 4, Red Bull, Bragantino e Grêmio. Um jogo que eu também não vi, né? Só vi lances, mas que representa também um pouco dos dois times, né? Dois times ali de meio de tabela, meio para baixo, como já dá para ver aqui do lado, né? Tá aparecendo aqui, o Bragantino tá em 12º e o Grêmio em 14º, numa luta ainda contra o rebaixamento. Tanto o Grêmio quanto o Bragantino tem essa sombra do rebaixamento o tempo inteiro, né? No cangote. Precisavam tentar somar pontos. O jogo foi animado, mas nenhum dos dois andou para lugar nenhum, né? O empate acaba sendo ruim para ambos. Tem que continuar essa saga aí de recuperação. Já o próximo jogo das 4, entre Juventude e Fluminense, foi um resultado, para mim, um pouco surpreendente. O Fluminense saiu ganhando do Juventude lá no Sul, né, no Alfredo Jaconi, e o Juventude, em coisa de 5 minutos no segundo tempo, né, no meio assim do segundo tempo, rapidamente fez os 2 gols, virou o jogo e deu um baque no Fluminense, que não soube reagir e perdeu, né? O Juventude conseguiu esses 3 pontos muito importantes contra o rebaixamento também. Fluminense, que vem numa recuperação, é verdade, porque estava numa situação trágica no início do campeonato, ainda está ali, né? Na porta do rebaixamento, apenas 2 pontos da zona. Não acho que vai cair, tá? Até pela qualidade do elenco que o time se organizou. Porém, é fato também de que tá por ali, né? Não consegue se desgarrar. Esses 3 pontos poderiam ser essa desgarrada. Não foi o caso. Juventude conseguiu pontos importantes, chegou a 32 pontos, deu uma descolada legal também. Um time que todos cotariam aí para estar bem mais baixo lutando contra o rebaixamento. Vem fazendo um bom campeonato Juventude. Já na rodada das 6h30 tivemos alguns jogos bem interessantes. Cruzeiro e São Paulo, jogo de 2 times lá de cima da tabela, no Mineirão. Resultado surpreendente, na minha opinião, de São Paulo, principalmente porque jogou com um time reserva. O São Paulo poupou o time nesse final de semana porque joga no meio de semana, obviamente, pela Libertadores contra o Botafogo, um jogo muito importante para o São Paulo. Então acabou poupando o time, já imaginando que poderia sair com um resultado não tão bom, e conseguiu surpreender o Cruzeiro, que vem fazendo um grande campeonato, mas não jogou muito bem. Acabou perdendo em casa para o São Paulo. Resultado muito importante por aspirações ainda de G6, né? Acho que tanto São Paulo quanto o Cruzeiro estão nessa briga, principalmente por uma vaga indireta na Libertadores, ou numa que abra se o campeão da Copa do Brasil tiver entre os 4 primeiros, ou da Libertadores também tiver entre ali os primeiros, né? Tá nessa disputa pela vaga da Liberta. Resultado muito importante para isso, confronto absolutamente direto. No outro jogo das 6h30, o Bahia massacrou o Atlético Mineiro, 3-0 sem dó. Um time que também faz bons jogos, faz jogos ruins, conseguiu se classificar na Copa do Brasil contra o próprio São Paulo, tá vivo na Libertadores também, vai jogar contra o Fluminense. Então, o ano do Atlético é um ano confuso, porque tá vivo nas Copas, é verdade, não é um tão ruim, só que o Campeonato Brasileiro é trágico do Atlético Mineiro, tá ali em 10º colocado, perdeu de novo de outro time que também tá disputando lá vagas diretas em Libertadores, que é o Bahia, né? E parece que não sai desse meio de tabela, né? O Atlético Mineiro tá com uma sina de Chelsea. Pra quem acompanha o futebol inglês, né? Chelsea é um time que parece que sempre tá no meio da tabela. Não importa o que acontece, o Chelsea tá em 10º. Quando você vai olhar a tabela da Premier League, ele tá em 10º lugar. Ganha, perde, não importa. O Atlético Mineiro tá com essa sina. Ganha, perde, empata, fica sempre em 10º. É um ano que no Campeonato Brasileiro já acabou. Mas nas Copas o Atlético pode ainda conseguir ganhar alguma coisa. E pro Bahia, mais um grande resultado. Buscando aí uma boa classificação no Campeonato Brasileiro. E eu acho que o objetivo do time que deve ser estar na Libertadores no ano que vem. Foi eliminado na Copa do Brasil pelo Flamengo,
é verdade, mas tem total condição de pelo menos estar na fase inicial da Libertadores do ano que vem. Um excelente resultado do Bahia, né? Mais uma rodada. O último jogo que nós tivemos, que já aconteceu, foi Flamengo e Vasco. Clássico carioca, o clássico dos milhões no Maracanã, que foi o jogo, obviamente, que eu vi, né? Porque eu sou flamenguista, então eu vi o jogo inteiro. E foi um jogo muito bom, cara. O Flamengo teve amplo domínio da bola, né? Do controle do jogo, mas era muito ineficiente na hora de finalizar. A falta do Pedro, principalmente, faz muita diferença para o time. Parece que a referência da finalização, daquele último, né, aquele último poste ali dentro da área para girar o jogo, não tem mais. O time ainda não entendeu como jogar sem o Pedro. Então, mesmo com bola, rodando, não tinha muito o que fazer com ela. O jogo no primeiro tempo foi bom, o Vasco teve escapadas interessantes, principalmente buscando a bola aérea com o Verratti. Só que acabou que a chance mais clara, talvez, do primeiro tempo, tenha sido uma finalização do David, o grande DVD, que armou um contra-ataque excelente do Vasco, por sinal, e chutou a bola no travessão. É verdade que ele estava impedido, mas esse foi o lance mais uau, né? Segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais nervoso, o Flamengo sai na frente com o gol do Gerson, uma bonita jogada, o Gerson bateu chapado no canto direito do goleiro, bonito gol. O jogo ficou ainda meio tenso, né? O Flamengo tinha o controle, mas o Vasco queria jogar mais. E aí, pouco depois, já no final do jogo, aos 40 e pouco, contra-ataque, o Flamengo atacou de maneira um pouco afobada, com o zagueiro e tudo mais, querendo matar o jogo. Perdeu a bola, o Vasco arranjou um excelente contra-ataque, a bola girou bem ali no campo de ataque. Cruzamento na área e o Felipe Coutinho fez o primeiro gol dele no retorno ao Vasco. E não podia ser mais emblemático, né? Acho que só poderia ser se fosse o gol da vitória contra o Flamengo. Mas foi um gol emblemático no clássico contra o maior adversário, que trouxe o empate, um pontinho, que não muda muito a vida do Vasco, né? Mas é muito importante porque sai com um gostinho de vitória. O Flamengo sai com um gosto de derrota desse jogo. Tava ganhando e tomou esse empate no fim. E o contrário, o Vasco. O Vasco conseguiu somar esse ponto, né? Que tava perdido. Não fez um grande jogo o Vasco também, não. E nem o Flamengo, diga-se de passagem. Foi um jogo interessante, principalmente porque era um clássico. Mas também, tecnicamente, deixa um pouco a desejar. E pro Flamengo o resultado é péssimo, né? Porque basicamente sai da disputa pelo título. O Flamengo agora tá coisa de 5, 6 pontos atrás do Botafogo. E ainda considerando que tá vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, é muito difícil imaginar que um time tão remendado, sem tantas peças importantes, possa ter força nas 3 frentes. Provavelmente o Campeonato Brasileiro vai ser o primeiro a ser deixado um pouco de lado. Infelizmente. O jogo que tá faltando ainda, Inter e Cuiabá, não aconteceu porque é o famoso jogo da segunda-feira, que ninguém gosta, né? Ninguém quer esse jogo, mas a CBF cisma em deixar jogos na segunda-feira. Hoje às 8, Inter e Cuiabá fazem um jogo muito importante, principalmente pro Cuiabá, né? Cuiabá, como dá pra ver aqui, tá numa situação difícil, com 22 pontos, tem que ganhar a qualquer custo para tentar sair da zona de rebaixamento o mais cedo possível. E o Inter continua a sua briga para subir um pouco mais na tabela. Né? Dito isso, eu acho que os pontos principais aqui para se passar na tabela é que o Botafogo disparou, tá com 53 pontos, abriu aí 8 pontos pro Flamengo, então o gap de G4 do Botafogo é muito grande, a disputa tá principalmente ali com o Palmeiras, Fortaleza corre por fora, Flamengo e São Paulo correm por fora, mas já muito longe da disputa. E a disputa por Libertadores eu acho que chega ali até o Cruzeiro, né? A gente tem nas vagas diretas e indiretas, Cruzeiro, Bahia, São Paulo, Flamengo e Fortaleza lutando pelo resto das vagas. Vindo ali um pouco mais atrás, o Vasco e o Inter tentando ver se conseguem descolar alguma coisa, né? Já na parte de baixo da tabela, o Atlético Goianiense, para mim, já é virtualmente rebaixado. O Cuiabá tá caminhando no mesmo sentido, mas ainda tem como sair dessa situação. Corinthians, Vitória, Fluminense, Criciúma e Grêmio são principalmente os times que estão disputando essas 2 vagas, né? Esses 5. E eu acho que talvez não saia muito disso. Talvez o Bragantino e o Atlético Paranaense, descarrilharem muito esse trem, conseguem também lutar contra o rebaixamento, mas menos provável. Então é isso, galera. Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro feita e analisada aí pra vocês. Voltaremos com mais rodadas. Não garanto que serão todas, mas eu gosto de voltar aí pra fazer uma análise rápida do nosso Brasileirão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espalhem aí pra todo mundo que vocês conhecem o nosso canal, que sempre tá crescendo. Agradeço muito aí por sinal os views de todos. Forte abraço e até o próximo vídeo.